Olá, pessoal, tudo bem aí com vocês? Vamos aí para mais uma aula essa semana. Seguindo o nosso cronograma aí, agora nós vamos para a nossa aula de português, né? Ah, Semana passada, eu pedi para vocês algumas atividades simples, né? Até ah, de interpretação de texto, de concordância entre as palavras, né? Na sala, numa das nossas últimas aulas, nós havíamos começado já a trabalhar o gênero textual desse capítulo, que é conto árabe, né? Então nós chegamos a fazer leitura de um conto, né? E interpretamos ali, conversamos um pouquinho sobre. Então, nessa semana também, eu pedi para vocês uma interpretação também de conto, né? Então, da página 68 da página 68 até a página 73, vocês têm aí o pescador e o gênio, né? Todas essas histórias que tem aí no livro, no material, faz parte do livro As Mil e Uma Noites, né? E eu acho que já deu para vocês entenderem, até porque nós já havíamos falado isso em sala. Esse livro, ele tem várias histórias. Por quê? Lembra a história da Sherazade? Então, toda noite ela contava uma história para que ela pudesse se manter viva, né? Então, por isso que tem várias histórias aí. Então, quando chegava no melhor da história, ela não chegava no final. Aí ela falava, agora eu vou contar amanhã o final da história, né? Por quê? Porque aí, ali ela se mantinha viva, no caso o rei que era casado com ela queria matá-la, né? Então, para ela se manter viva, ela começou com isso. Então, toda noite ela contava uma história e quando chegava na melhor parte da história, ela deixava para o outro dia, assim, ele ficava curioso, não mandava matá-la e aí esperava. E aí tem, por isso o nome do livro, né? As Mil e Uma Noites, tá? Então, vocês têm aí O Pescador e o Gênio, que é uma história bem legal também, tá? Vocês vão fazer a leitura desse conto, depois vocês vão fazer a interpretação dele, né? De acordo com o que vocês entenderam do texto, tá? Depois dessa interpretação, eu pedi para vocês fazer o exercício da página 93, que é um exercício de gramática, né? Não é um exercício difícil, né? Por quê? Porque vai trabalhar adjetivos. E os adjetivos a gente já estudou, já sabe o que é. Então, só relembrando para vocês. Lembra que nós estudamos os substantivos? Os adjetivos são qualidades que nós damos a esse substantivo, tá? Então, o material ele traz lá uma historinha, o Rei Sapo e o Fiel Henrique, onde você vai ter que escolher entre as opções disponíveis as palavras que melhor completam. Então, vocês têm aí entre parênteses duas opções de palavras e vocês vão escolher qual a melhor se encaixa ali na história, né? Então, embaixo ele traz até um lembrete, ó. Você sabia? Os adjetivos servem para caracterizar os seres ou objetos nomeados pelos substantivos. Podem expressar uma qualidade, um modo de ser ou de uma aparência, né? Então, quando eu tenho um substantivo, eu vou dar um adjetivo para esse substantivo, por exemplo, o rei.
O rei, ele é alto, ele é bravo, ele é alegre, por exemplo. Então, eu posso expressar uma qualidade, né? Um modo de ser, que no caso seria bravo, uma qualidade alegre, né? É que eu acho que não coube muito bem isso daí, não. Mas vou pensar num outro exemplo aqui para vocês. E uma aparência, no caso, seria alto. Então, por exemplo, vamos mudar aí esse exemplo para ficar melhor para vocês entenderem. O rei é bondoso, é exigente e alto. Então, ele é bondoso, é uma qualidade, o modo de ser, ele é uma pessoa exigente e ele é alto. Então, são adjetivos que eu coloco para esse substantivo, que no caso é o rei. Então, é uma atividade fácil para vocês resolverem aí, né? Vocês vão conseguir tirar de letra. Depois tem um outro na página 104. Também que vocês vão ter que trabalhar com os adjetivos. Então, os adjetivos e alguns substantivos foram retirados do texto a seguir e colocados no quadro abaixo. Então, vocês têm um quadro abaixo aí e um texto também com algumas lacunas que vocês precisam preencher. E aí vocês vão pegar essas palavras e vão distribuir nesse texto, né? Lembrando que precisa ter sentido, precisa ter coerência, né? Então, não posso colocar qualquer palavra em qualquer lugar. Depois vocês vão fazer a leitura desse texto e ver se de fato faz sentido com essas palavras que estão distribuídas aí no quadro, tá? Depois, eu pedi para vocês também, deixa eu abrir aqui, para ficar fácil para eu explicar para vocês. O material traz substantivos, de novo, é mais um exercício de revisão, né, gente? Que a gente já trabalhou bastante substantivos nas nossas aulas lá, a gente até fez cartazes, lembra? De substantivos comuns, substantivos próprios, né? O que era o substantivo, tudo isso nós já vimos em sala de aula. Então, agora, ele pede o quê? Ó? Na página 74 e 75, ele pede para você seguir o início, o trecho que você vai ler a seguir é o início de um livro. Observe os substantivos sublinhados. Então, ele traz alguns substantivos sublinhados, aí depois ele pede, ó, entre os substantivos grifados, por que alguns estão escritos com letra inicial maiúscula e outro não? Isso nós já trabalhamos em sala, né? Eu tenho certeza que vocês vão lembrar, tá? E aí depois ele traz aqui, ó, você sabia? Aí ele fala sobre os substantivos próprios, que são aqueles que dão nome às pessoas, aos lugares, a marcas, né? E eles são sempre escritos com letra maiúscula. E os substantivos comuns, que são aqueles que nós damos nomes a objetos, a coisas, a seres da mesma espécie, eles são escritos com letra minúscula, tá? Aí vocês têm essa atividade para fazer. Depois, vocês têm no caderno de atividade, na página 40, deixa eu até abrir aqui para mim. Também aí uma atividade de singular e plural, que nós também já fizemos em sala de aula, né? Então, o material ele traz o seguinte: para formar o plural de substantivos que terminam com a vogal U, acrescentamos a letra E.
desculpa, a letra S. Aí nós ficamos com o final us, né? O sufixo us. Para os substantivos que terminam com a consoante L, substituímos a letra L por S ou por IS, tá? Então, vocês têm aqui, ó, tem até uma dica, ó, para não cometer erros ortográficos, fique atento às regras de formação do plural, que são essas dicas que nós acabamos de ler aqui. E aí, vocês vão completar essa tabelinha. Depois, vocês vão na página 44, deixa eu colocar aqui, página 44 e página 45, onde vocês vão trabalhar também os substantivos e os adjetivos, tá? Vocês vão ter aí um texto, então, ó, leia o texto abaixo, do qual foram retirados alguns substantivos e adjetivos. Encontre-os no quadro e escreva-os nas lacunas. Então, vocês vão ter que tirar essas palavrinhas do quadro e colocar aqui nesse texto, tá? A palavrinha que vocês acreditam que mais se encaixam aí. Depois, vocês vão organizar essas palavras em 2 grupos. Então, todas essas palavras que estão no quadro aqui em cima, elas estão misturadas. Então, ali eu tenho adjetivo e eu tenho substantivo. Aqui no B, vocês vão ter que distribuir essas palavrinhas nesses 2 quadros. As palavrinhas que forem substantivos eu escrevo no quadro de substantivo e a que for no adjetivo eu coloco no quadro de adjetivo, tá bom? Na página 45, ele pede o quê? Ó? Neste conto, os adjetivos foram repetidos propositalmente, muitas vezes. A história, que era curta, ficou longa e engraçada. Sublinhe todos os adjetivos do texto. Então, ele está pedindo para você sublinhar todos os adjetivos que tiverem no texto. Tranquilo, né, pessoal? Bom, por essa semana é só, né? Então, nós temos aí, não temos nada novo, tudo exercício aí de revisão, né? Não, nós já vimos e já trabalhamos muito deles em sala, então tenho certeza que vocês vão conseguir fazer e realizar essas atividades tranquilamente, tá bom? Aproveitem o tempo que vocês tiverem em casa para fazer leitura, né? Busquem aí títulos que vocês gostem e que vocês se interessam e comecem a ler. Depois comecem a escrever o que vocês acharam dessa leitura, ou se vocês assistiram um programa interessante na TV, escreva também sobre. A minha leitura, ela só vai melhorar quando eu praticar. E como que eu pratico? Lendo. A minha escrita, ela também só vai melhorar quando eu começar a exercitar, né? Eu sempre falo isso para vocês na sala. Então, quanto mais eu faço, eu crio o hábito da leitura, melhor fica o meu vocabulário. Quanto mais eu escrevo, acabei de escrever, leio o que eu escrevi, vejo se eu não esqueci nenhuma palavra, veja se tá tudo certinho, tá tudo concordando, né? Se faz sentido, né, aquilo que eu escrevi, porque às vezes a gente começa a pensar e começa a escrever, esquece de escrever alguma palavra ou outra e perde o sentido da frase. Então, tudo isso são exercícios que vocês podem fazer para melhorar a leitura e para melhorar a escrita de vocês, tá? Habilidades para isso vocês têm, né? Como eu disse em outros vídeos, nós estamos aí no momento de descoberta, de reflexão. Então, olha quantas habilidades nós temos e quantas habilidades nós estamos descobrindo aí nesse momento, né? Então, às vezes vocês pensavam que, eu só consigo fazer a minha atividade, a minha lição com a pro ali do lado. Não, olha lá, vocês estão fazendo muito bem, eu tenho certeza disso. Eu sei que quando a gente voltar, nós vamos retomar tudo isso, vamos tirar as dúvidas ali, né, na sala, que é diferente, vamos poder contar as nossas experiências,
mas eu tenho certeza, eu confio muito em vocês e eu sei que vocês são capazes de realizar todas essas atividades, tá bom? A prova vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, mandem via WhatsApp, que aí eu respondo para vocês, tá? Um beijo, bom fim de semana, curtam aí esses dias de descanso do final de semana, né? Porque na semana a gente tá trabalhando, tá? E semana que vem a Pro volta com outros vídeos e dicas para vocês, tá bom? Até a próxima aula, gente!